Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Caminho. É um prazer estar aqui compartilhando com você um pouco da Palavra de Deus. E nós fazemos aqui um trabalho que começou, eu gosto sempre de falar isso de vez em quando, vez ou outra, né? Que esse canal começou com o objetivo de nós não deixarmos nossos irmãos e amigos desamparados da Palavra de Deus, devido a este período de quarentena, né, que nós estamos vivendo em todo o país, aqui também em Fortaleza é diferente, e para que os irmãos não ficassem desamparados, nós estamos levando diariamente uma palavra para conforto e orientação aos amados irmãos, tá bom? E aí eu lhe peço a sua grande ajuda para que esse canal continue, que você possa se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho, você possa curtir, você possa compartilhar e deixar seu comentário, tá bom? Nós vamos hoje tratar de um assunto de esclarecimento e um assunto ou vários assuntos dentro de duas cartas, de uma carta em especial, que é a primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja em Corinto, tá bom? Então, nós queremos, eu não vou citar nenhum texto, como sempre faço, específico, mas nós vamos citar algumas referências, porque nós queremos que você possa ir ouvindo, e como há essa possibilidade de voltar, né? Voltar aí o vídeo, você ir anotando as referências bíblicas e as informações, tá bom? Então, a primeira coisa que fica muito clara é que a primeira carta aos Coríntios, ela não foi a primeira carta que Paulo enviou. Nós temos a primeira e a segunda carta, mas havia uma terceira carta, conforme está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, uma carta perdida, tá certo? E aí até o próprio Paulo fala sobre ela, tá certo? Então, alguns dados aí geográficos, né, históricos, é que Corinto era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, havia um fluxo muito grande de pessoas de várias nacionalidades. Então havia muitas pessoas, devido a este porto, que transitavam, que viviam ali na cidade de Corinto. Nós tínhamos ali, né, uma miscelânea de raças. E Corinto era um povo, né, ali nativo de Corinto. Eles gostavam muito de duas práticas, né? A prática do esporte e a prática do teatro. E lá em Corinto havia o templo da deusa grega Afrodite. Todos os dias, 1000 prostitutas ficavam na frente desse templo à disposição de qualquer um. Porque estas prostitutas acreditavam que quanto mais tivessem relações sexuais com homens, né, obviamente, elas estavam ganhando o seu dinheiro e ao mesmo tempo cultuando esta deusa grega por nome Afrodite. E a igreja e a cidade, ela era ao mesmo tempo, havia uma quantidade de pessoas que tinham uma prática pagã, né? Paganismo, ou seja, cultuar vários ritos, várias imagens, e havia também um grupo que era cético, ou seja, não acreditava muito nas coisas, não confiava nessas questões espirituais ou ditas sobrenaturais. E a igreja que Paulo, essa igreja que Paulo funda, que funda na sua segunda viagem missionária, Paulo vai para este ambiente, averso ao cristianismo, averso aos ensinos de Jesus, avesso aos cristãos. E Paulo, quando está escrevendo essa primeira carta, estava na cidade de Éfeso, né? Segundo aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. E quando Paulo escreve esta carta, ele tem no mínimo aqui 5 objetivos que eu quero passar aos amados irmãos e amigos, tá bom? Então, o primeiro objetivo que Paulo tem ao escrever a primeira carta aos Coríntios era a purificação da igreja. Lá em 1 Coríntios, quero ler para você, 1 aos Coríntios, já no capítulo 1, Paulo deixa muito claro esta intenção
da purificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 e a 3. Verso 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Então, já na carta introdutória, ele já dá essa ideia, olha, nós que estamos em Cristo, fomos chamados para sermos santos. A segunda intenção de Paulo, na primeira carta, é trazer uma palavra sobre unidade. Quando Paulo chega em Corinto, haviam aí grupos, né? Grupos. Paulo já diz assim, olha, eu estou a respeito de vocês, eu fui comunicado, capítulo 1 de Coríntios, versículo 8, né? Versículo 11, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vós. Então havia dentro da igreja, havia uma briga, porque alguns diziam ser de Paulo, Apolo, Pedro e até de Jesus. Então Paulo vai combater e vai combater essa divisão, essa facção, e ele vai trazer a palavra sobre unidade. A terceira intenção que Paulo tem é combater o partidarismo. Se ele busca a unidade, ele vai combater esse partidarismo, essa divisão na igreja de Corinto que havia ali. A quarta intenção era combater o conhecimento extra-escritura. Veja o que o próprio Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria e de palavras, não falando de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo queria combater qualquer sabedoria extra-escritura, extra-bíblica, que pudesse colocar, que pudesse ir de frente, combater ou causar dúvidas na igreja. Quinta intenção, ao escrever 1 Coríntios, é que Paulo queria incentivar ou mostrar à igreja em Corinto que Cristo era o centro da salvação. O centro da nossa vontade devia ser Cristo e a salvação estava centrada unicamente em Jesus. Então Paulo tinha esses 5 objetivos, tá bom? Ao escrever a primeira carta. Ainda em Corinto, era uma cidade conturbada, socialmente e diversificada. Havia ali um sincretismo religioso. E foi uma igreja, paz, meus irmãos e amigos, uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Na minha opinião particular, 2 igrejas deram muito dor de cabeça ao apóstolo. Das suas 13 cartas, talvez para mim, na minha concepção, a igreja em Corinto e na Galácia deram muita dor de cabeça a Paulo. Eu acho que ele deixou por muitas vezes dormir, preocupado com o trabalho que os crentes, ou se diziam crentes, davam naquele lugar. E quais eram os problemas da igreja em Corinto? O primeiro, eu já falei, né? A divisão na igreja, tá certo? Havia, conforme capítulo 1 de 1 Coríntios 12, que cada um está dizendo que é de Paulo, de Cefas ou de Cristo, né? Eu sou de Paulo, Apolo. Haviam 4 grupos no mínimo. Os de Apolo, que eram o eloquente, aqui de Cefas, ou Pedro, né? Que era o lado dos judeus, Paulo e até aqueles que diziam de Cristo,
E Paulo vai chamar mais na frente, no capítulo 3, verso 1 a 9, essas pessoas partidárias na igreja de meninos. Então quem é esse grupinho? Quem é esse grupinho que está, que vivia em Corinto e ainda hoje existe no nosso meio? É aquele grupo da conversinha, da fofoquinha, da falsidade. É o povo que é dúbio, é o que bate nas suas costas e diz que é seu amigo, que te exalta muito, né? E é aquele que aqui no Ceará nós tínhamos um personagem, ou temos ainda um personagem de fantoche, chamado Coxinha, é o irmão Coxinha mesmo. Na sua frente te elogia, te enaltece, mas basta você virar a esquina ou estar ausente para ele reverter ou mudar todo o discurso, tá bom? É preciso entender, irmãos, que Deus abomina esse tipo de comportamento. É preciso entender que em Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16 e 19, quero ler com você, isso aqui pode abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 6, talvez pouquíssimas pessoas saibam dessa posição divina. Provérbios capítulo 6, olha o que diz aqui, capítulo 6 de Provérbios, verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Escute só, quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa para fazer mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só, então é isso. E aí qual é a consequência de quem faz isso? É o que o profeta Oséias nos diz no capítulo 8, verso 7. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então quem semeia contenda, quem semeia confusão, quem gosta de ver o circo pegar fogo, é abominável diante do Senhor. Os crentes em Corinto não respeitavam os líderes. É cada um por si, cada um que se achando mais importante do que o outro, cada um querendo enfrentar o pastor local, o presbítero, o evangelista, todo mundo o bispo, todo mundo querendo enfrentar, peitar, cada um se achava no mesmo patamar de autoridade diante da igreja. E a Bíblia não ensina isso. Que o próprio Paulo disse, deu alguns para pastores, evangelistas, bispos, doutores, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. E o mal da igreja em Corinto ainda existe nos dias de hoje. A segunda coisa, o segundo problema que pode ter que enfrentar era a imoralidade. Nós tínhamos casos dentro da igreja de incesto. O que é incesto? Relação carnal entre parentes. Havia prostituição dentro da igreja, havia homossexualismo, relações dos crentes com prostitutas, né? Até mesmo Paulo combateu o sexo apenas como prazer para o homem. Até nisso Paulo teve que cuidar, né? Esse prazer só unilateral, quando o sexo é o prazer entre o casal. E eu percebo muito isso na igreja, de que o machismo, que é diferente de ser homem, ele entrou nas igrejas. Os homens não entendem quando Paulo diz o que é ser cabeça, não entendem. Quando querem escravizar as mulheres, quando querem se achar mais importantes do que as mulheres, quando querem que as mulheres apenas sejam objeto de prazer e de serviço. E Paulo combateu isso. Essa questão de usar a mulher como objeto. Não, a mulher faz parte. Aquilo que o princípio divino é uma só carne. É uma só carne. A mulher tem a mesma importância como homem para Deus. E eu quero dar uma paradinha aqui, porque no próximo vídeo nós vamos continuar sobre os problemas da igreja em Corinto. Tá bom? Deus abençoe.